diferente, propor coisas, né? Eu vejo que, às vezes, os professores também não sabem por onde começar, né? E se eu estou vendo um problema, eu como aluno, poxa, então eu vou lá, no mínimo eu vou comunicar isso, sabe? No mínimo eu vou falar, né? Gosto muito, e falo muito isso para os meus alunos, a frase do tio Ben, do Homem-Aranha, com grandes poderes, grandes responsabilidades. É verdade. Então, para mim, se você está vendo um problema e você não faz nada quanto a isso, então você também tem parte no problema. Você é parte do problema, Exatamente. né? Eu também acho, assim, uma coisa que, complementando tua fala, Fer, eu tô muito cansada, e assim, a gente tem poucos anos de docência, Fer. A gente já tem poucos anos. E a gente tá cansado de ouvir as mesmas coisas, né? Então, assim, é muito cômodo e confortável eu transferir a minha responsabilidade para as grandes instituições que são órgãos regulamentadores do ensino. É muito confortável eu transferir isso para a gestão. Claro, tem suas questões? Com certeza tem. Com certeza a gente todos teria... têm seus... sua responsabilidade. A gente teria 1000 objeções para fazer, mas assim, a gente não tá, eu sempre falo isso, eu não tô apertando um parafuso. A minha profissão não é apertar um parafuso, a minha profissão não é trocar um pneu, a minha profissão é lidar com os sonhos das pessoas. Exatamente. A minha profissão é garantir um futuro para elas, então eu preciso fazer alguma coisa. Exatamente. E eu acho que como educador, assim, uma dica até é trabalhar dessa forma sincera, trabalhar com uma linguagem de igual, assim. É verdade. Eu vejo muito professor, principalmente, né, eu que atuo no ensino médio fundamental, mais focado, muito professor que às vezes infantiliza um pouco o aluno dele. Então, e aí vem com uma linguagem muito infantil e querendo muito passar a mão, digamos assim, né? Quando, na verdade, se você trabalha uma linguagem, né, mais de igual, isso faz com que o aluno ele preste mais atenção, né? E quando eu falo mais de igual, não é só passar a mão, não, né? Eu acho que eu mesmo, né, algumas pessoas quando vêm algumas aulas nossas, né, ou eu conto algumas histórias assim, até se surpreendem assim, porque acham que é uma aula também sem dar algumas chamadas de atenção ou cutucadas, digamos assim, nos alunos, né? Então, eu costumo muito, quando o aluno está até não prestando tanto atenção ou alguma coisa assim, eu mando uma real, digamos assim, né? Mas eu falo, olha, se você não está afim, tudo bem, mas eu não sou seu pai, não vou pegar na sua mão para... E aí, quando você faz um movimento como esse, ele... Pô, peraí, né? Ele está me tratando de igual, ele está falando sério e tal, e aí, naturalmente, o aluno ele vai se envolvendo mais e tal. Então, eu vejo que é uma linguagem acessível, né? E de linguagem acessível é também com palavras e formas de falar também acessível. Vejo, por outro lado, muito professor que tem uma linguagem muito rebuscada. Então, assim, ele tem muito conteúdo, só que o aluno ele não consegue se conectar com aquele cara, porque, poxa, são palavras muito complicadas, e aí quando ele fala uma palavra muito complexa, eu já me perdi do cara, já fui... E isso é uma coisa que você está trazendo que é super, assim, quando a gente coloca uma relação de autoridade, não tem espaço para empatia. E eu acho que a relação do ensino, né, essa relação que a gente tem dentro de um ambiente de aprendizagem, ela tem que ser extremamente empática. Então eu concordo com você nesse sentido e acho que a gente precisa se colocar mais nesse lugar de empatia, de respeito para com aquele outro ser humano, né, e entender que ele assim como eu tenho muito a acrescentar, ele é tão participante dos meus processos quanto eu dos dele, né? É que muita coisa tinha mudado no mundo, né? A forma como a gente vive, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente se relaciona. Só que a educação tradicional, ela não tinha avançado, né, na mesma velocidade, né? E aí a gente via muitas pesquisas, eu via muito falar sobre educação do futuro, né? Poxa, uma educação do futuro é uma educação mais mão na massa, trabalha outros temas, trabalha o desenvolvimento do perfil, né? E aí eu comecei a me perguntar também, poxa, por que não ser o agora, a educação do agora, né? Trazer para o presente? A educação, ela tem, como a gente conhece hoje, ela tem a origem na Prússia. É uma região da Alemanha. E ela tem basicamente o grande problema, olha lá, resolver problemas. O grande problema que eles tinham era formar soldados. Para que eu seja uma pessoa obediente ao general, ao comandante, né?
que seja uma pessoa que trabalhe, enfim, que respeite horários, respeite comandos, ou seja, e vá para a guerra, ou seja, mandei ir para a linha de frente, o cara obedece e vai, né? E esses ambientes, aí vamos fazer um exercício mental de visualização. Imagine um ambiente que eu tenho um corredor central e várias portinhas. Que ambientes são esses? A gente pode dar alguns exemplos. Quartel, um ambiente com várias, né, portinhas. Hospitais, manicônios, lugar, né, que antigamente ficava lá as pessoas, né, não equilibradas. Conventos e escolas. Você entende? Então, isso, indústria, se for pensar de né, salinhas ou laboratórios, enfim. Se a gente for pensar, isso é uma... Olha o poder da repetição, como que você está arraigado na nossa história. 200 anos e a gente vem pensando o mesmo modelo. Desde as escolas católicas até as escolas mais progressistas hoje, ainda tem essas amarras, né, de um corredor central e várias salinhas ali, ou então, enfim, uma sala do lado da outra. Harvard está construindo um grande campus. Qual que é a principal preocupação deles? É justamente sair desse modelo de corredores, salinha. Eles precisam de espaços flexíveis. Eles estão chamando isso de learn spaces, espaço de aprendizagem. Que, na verdade, olhando aqui, nós estamos na aldeia Coworking em Curitiba, de certa forma, muito semelhante com isso. São espaços que eu posso trabalhar de forma individual, mas eu posso reunir um pequeno grupo, ou eu posso fazer um evento para centenas ou milhares de pessoas, no mesmo espaço. Isso é flexibilidade. Não é o caso aqui, mas é o caso de Harvard. Eu preciso também ter os laboratórios. Então, veja, o aluno não tem mais a sala de aula tradicional. Isso permite a troca. Um aluno de negócios conversar com engenharia, que conversa com designer, exatamente como acontece nesse ambiente que é um coworking, onde eu tenho designer, arquitetos, advogados, sei lá, talvez até, porque não, um médico, dividindo esse espaço como um ambiente de colaboração e de trabalho, onde gera negócio, mas o mais importante, reúne cérebros e trocam ideias. Acredito, assim, bom, quando a gente fala de indústria corporativa, a gente está falando de um universo à parte, muito louco, que eu não sei o que vai acontecer com ele. Ainda não sei, gente, então futuristas que estejam assistindo esse vídeo, por favor, dá uma resposta pra gente, porque a gente ainda tá aguardando, né, querendo saber. Mas eu acho que, sim, eu acho que é possível, porque o ambiente, quando a gente faz do processo educacional, um ambiente construtivo, a gente ajuda a pessoa a desenvolver muito mais habilidades do que se ela tivesse passiva ali no processo. Eu explico, você aprende, né? Então eu vejo que quando a gente traz um ambiente construtivo, a gente ajuda a pessoa a se desenvolver em equipe, a gente ajuda a pessoa a compreender, analisar e aceitar, isso não significa concordar, com pontos de vista divergentes. A gente desenvolve a capacidade de autoliderança e automotivação. A gente ajuda a pessoa a ter uma visão intraempreendedora, né? E não vejo essas skills como não sendo fundamentais para o corporativo nos próximos anos, né? Então, entendo esse desenvolvimento de habilidades dentro da academia como do processo acadêmico, né? Como um grande laboratório, muito rico para qualquer passo que o cara queira dar na carreira. Essa educação de repetição, ela não faz mais sentido hoje. Que eu tenho toda a informação do mundo praticamente na minha mão e às vezes num toque do celular. Sim. Ela fazia sentido talvez 100, 200 anos atrás, 50, talvez 10 anos atrás, 20 anos atrás fazia muito sentido, onde eu não tinha a informação tão disponível. E eu precisava ter, primeiro lá, os escribas, entende? Depois os mestres, né? Ou seja, as pessoas que conseguiam ler um livro, ter essa troca e traduzir isso por linguagem oral, entende? Por linguagem oral e passar essa informação para os outros. E a educação veio bebendo dessa fonte, entende? Um bom professor é aquele que fala bem, aquele que controla a sala, né? Num padrão muito industrial de reprodução, de série de produção. O método passa também por olhar para o espaço, para a maneira como a gente vai colocar essas pessoas dentro desse ambiente, né? Como que ele pode ser uma coisa que... Eu nunca vou esquecer uma frase que eu ouvi da minha professora de tendências, que ela disse assim:
O espaço liberta ou aprisiona? Os arquitetos, eles têm uma grande missão. Essa é a pergunta que eles têm que fazer. Ou liberta ou aprisiona. Sim. Então, eu acho que o ambiente escolar hoje e o método que é utilizado, ele é extremamente aprisionador, assim. E como a gente pode fazer hoje, né, para transformar isso num lugar mais livre, né? Sim. E eu vejo que, às vezes, né, é claro, a gente se pega nesse dilema, assim, tá, e como é que eu dou esse primeiro passo? E muitos até nos perguntam, né, lá na Kiron, poxa, como é que vocês fazem? A gente tem até uma linha de formação de professores, porque surgiu muito disso, né? Eles perguntam, o que vocês fazem que ninguém quer faltar a aula de vocês? E a gente viu que era dinâmica, era didática, né, e não a estrutura em si. A gente deu aula, sei lá, dentro de uma salinha em cima de puffs na favela da Rocinha. Então não venha me dizer que é estrutura. Né? E aí eu vejo que algumas coisas são muito simples, assim, né? Uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar como um primeiro passo, digamos assim, para essa mudança, é que eu costumo dizer que é a arte do feedback. Né? A arte do feedback é o quê? É eu, de fato, escutar quem é o meu cliente, digamos assim, né? Vamos colocar vamos fazer uma analogia com o mundo de negócios, né? Uma empresa, para ela crescer, ela estar atualizada, ela está sempre o quê? Ouvindo o seu cliente, né? Ouvindo qual é a reação, o feedback. E eu vejo que falta um pouco isso, né, do professor. E aí eu acho que quando o professor ele começa a se colocar mais no papel de um facilitador, de ouvir o aluno, né, e aí perguntar, poxa, o que tu tá achando da minha aula? Aí você começa a receber do próprio aluno algumas ideias, alguns insights para você mudar. Né? Mas eu vejo que isso é extremamente difícil para alguns, né? Já trabalhei com alguns professores que, quando a gente falava assim, poxa, olha, uma das formas simples de você começar a dar alguns passos para você criar uma aula diferente é você simplesmente perguntar ao final da sua aula, que você dá hoje, o que eles acharam da sua aula. E o que eu vi, não só de um, mas de alguns professores que têm 20, 30 anos de carreira, falando assim, poxa, quem é o aluno para dar um feedback sobre o meu trabalho? Então já começa por aí, Nossa, né? Ele se coloca em um pedestal, né? Poxa, eu dou há 20, 30 anos uma aula assim, né? E aí quem é o aluno para me dar esse feedback? Né? Mas o que ele não percebe é que, bom, se ele seguir nesse ritmo, eu duvido que ele vá durar mais 20, 30 anos, né? Porque tem uma nova leva vindo aí, né? E aí o que eu acredito que essa nova leva pode tanto surgir novas instituições de ensino, né? Porque o que é uma instituição de ensino? Né? Então, e aí as instituições ou os professores, os profissionais que olharem para isso e se adequarem ou se prepararem a isso, com certeza vão estar muito mais à frente. É verdade. Né? Porque não tem mais volta. Como todo período de resistência gera aquela barreira, várias críticas, mas não tem mais volta. E que bom que não tem mais volta, porque acho que não cabe mais. Não, as pessoas que nós nos tornamos não cabem mais nesse sistema que a gente está sendo, né, então, reproduzindo. Pergunte, assim, né? Eu acho que uma dica que eu dou para quem é educador é pergunte. Né? Por outro lado, a gente já vi muitos educadores que eles falaram, poxa, foi libertador, assim. Eu tremi quando eu fui fazer isso a primeira vez, tremi, suei frio, e quando eu fiz foi tão libertador que até os alunos falaram assim, poxa, ele nunca perguntou isso, mas já que ele está perguntando, vamos falar com sinceridade. E aí ele ouviu muitas coisas muito bacanas, ele conseguiu mudar, remodelar um pouco a aula dele, ele criou uma relação totalmente diferente com o aluno, que eu acho que é aí que está também. Tem muito professor, não tem que ser amigo de aluno e tal, né? Quer ser aquela posição mais ditadora, assim, né? E eu acho que quando você cria uma relação de igual com o aluno, né? Olha, eu tô aqui para facilitar esse processo, né? Eu tenho uma bagagem, eu sei que vocês têm uma bagagem aí também, e vou facilitar, vou ser um maestro, digamos assim, né? Mas eu preciso de todo mundo para a gente chegar nesse objetivo aqui, né? Aí você muda totalmente a relação com o aluno, e aí você vê que, de fato, ele aprende, assim. Muito legal. Acho que a minha primeira marca, assim, a primeira digital, né, da Rafis, ela ficou na filosofia, né? A minha formação acadêmica tradicional, ela é da filosofia. Eu fiz graduação e mestrado. Eu sou mestre em filosofia da ciência. O meu problema, ele é bem vira-latinha. Ele passa pela filosofia da natureza, pela teoria do conhecimento e pela filosofia da ciência, né? E acho que essa foi a primeira marca, assim, porque eu sempre senti dentro da academia a filosofia dentro de um grande pedestal. Os intelectuais estão aqui e a sociedade está aqui. E as coisas não conversam. E os filósofos, os grandes pensadores que hoje a gente lê e analisa, estão todos mortos. Eu fico pensando se era isso mesmo que eles queriam com essa...
E na verdade, acho que esse foi o meu grande propósito, assim, tornar a filosofia mais acessível para quem tem vontade de conhecê-la. Tem um vídeo do Alan Costa que eu gosto muito, que ele fala justamente assim, ó, estamos indo para mediocridade. E a palavra mediocridade vem de média. Olha só que interessante. Isso, veja, e é verdade isso, porque se eu pego coisas padronizadas, eu quero repetir isso em aula e eu vou avaliar isso que eu escolhi para a aula como prova, e esse aluno não vai tirar 100, porque ele vai ter uma capacidade de entendimento, de lembrança, memorização de parte disso, eu estou afunilando esse conhecimento humano ao invés de expandir. E eu estou perdendo o que é mais precioso na mente humana, principalmente do jovem, que é a capacidade de expandir o seu pensamento, olhar 360, fazer novas associações e pegar coisas que são conhecidas com outras que não são conhecidas, ou na verdade tem outros campos de conhecimento, e a mescla disso de tornar uma coisa nova. E às vezes as soluções de novos problemas estão aí. Sim, o aluno não percebe o porquê de uma coisa estar aqui e outra estar ali, ele não consegue juntar as peças do quebra-cabeça sozinho, né? Somado a isso, a gente tem um professor que fica solitário quando ele recebe uma disciplina. A realidade é essa, ó, tá aqui a ementa, dia tal, chega lá na sala de aula e dá teu show, né? Será que é assim, né? Como é que a gente pode falar em inovação na educação, em novos modelos educacionais, se a gente deixa o professor sozinho? Né? Então, o que a gente decidiu fazer? Para não ter esse problema, a gente fez uma rodada de cocriação de ementa do curso. Então, todo professor teve a chance de visualizar e opinar sobre os conteúdos de todas as disciplinas do curso. Porque todos têm expertise em inovação, todos estão fazendo acontecer aqui na vida, né? Então, todo mundo sabe um pouco de tudo, né? E nesse sentido, a gente usou uma ferramenta do Design Thinking, né? Que é o Double Diamond, que é uma ferramenta que eu gosto muito hoje, ela é muito cara para mim, assim. Ela ajuda muito a gente a visualizar todas as etapas de um projeto, até a prototipação, até o final. Acho que é fantástico, vale muito a pena usar. Eu acho que tem que estar no cinturão do Batman, assim, do professor. Usa Double Diamond faz um planejamento de semestre utilizando Double Diamond, cara. Vai dar tudo certo, você vai ter sucesso. Então, nesse sentido, eu acho que aí todo mundo pode opinar, todo mundo pode entender o core da disciplina. Essa disciplina ela é mais teórica. Essa disciplina aqui eu preciso puxar para a prática, porque já está na fase de afunilar o Diamond, então a gente precisa dar um impulso para eles começarem a pensar em prototipação do projeto. Essa disciplina aqui ela é mais catártica, ela é criativa, então a gente tem que fazer a galera ter ideias, né? Então, nesse sentido, foi muito bacana, porque cada um pôde entender o que é real mesmo, assim, o core da sua disciplina, o coração dela. Entender o que a pessoa de trás fez e o que a pessoa da frente vai fazer, e essas coisas conversarem, né, na linha do tempo, assim, ela ficar coerente. E também, nossa, o time tá muito alinhado. Vou te falar, a gente tá indo pro 2º ano, tá tudo certo, assim. Como gestora desse projeto, eu tive 0 problemas. 0 questões para resolver, porque a gente, no começo, a gente se empenhou em estar junto, em conversar tudo junto, em decidir as primeiras etapas todos juntos, todo mundo participou. Então, não tem muito mais o que fazer, a não ser acompanhar essa trajetória depois, né? Tentando curar, eu prejudico ainda mais o processo. Entenda por quê, vê se você concorda com a minha visão. Se eu tenho uma aula de cursinho, vamos pensar um professor típico de cursinho. Ele tem lá uma apostila, então um material, ele trabalha essa aula, né? Prepara a sua aula uma vez, 2 vezes, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Isso, de certa forma, automatiza. Em termos de transmissão de informação, ele vira um script, onde não importa qual plateia que está ali, o professor dá o show. Só que isso é prejudicial, é muito prejudicial. Por quê? Porque o aluno ele fica acostumado em 3 anos, e no 3º ano, antes ali do vestibular, do ensino médio, sair do ensino médio para ir para o ensino superior, a aula show. Ele fica viciado em ter aula na aula expositiva.
E isso, olha só que na minha visão, como prejudica, porque quando ele entra dentro da faculdade, que é um momento de ampliar ainda mais os seus horizontes profissionais e pensamento crítico, e, enfim, aprender a pensar, ele quer ter aula. Show tradicional do professor. Você entende? Isso então vai virando um ciclo vicioso que é confortável o professor dar a aula. Ele pega o slide dele, lá, eu preparei a aula e dá a aula. Então, veja, o aluno quer ter aula, o professor dá aula. Só que eu vou levando isso um ciclo de repetição, que eu vou levando para uma mediocridade, de média, sabe? Eu não tenho expansão, né? E aí que entra as ferramentas que eu acredito muito de pensamento de design thinking, mas com pensamento de design, não só como ferramenta, mas como amplo, pensar como design, pensar em experimentação, centrado no aluno usuário, que é o teu aluno que está ali, que vai receber esse processo educacional, com várias ferramentas para que a gente possa transformar esse aluno, né, através das nossas aulas. E aí eu acho que você tem muita experiência nesse uso, né, dessas ferramentas como uma boa professora, com uma boa designer de experiência de aprendizagem que você é. Eu acho que é super legal, assim, esse ponto. Primeiro porque, assim, pro design, eu acho que é muito legal isso. Acho que ele é uma ferramenta muito igualitária. Tem uma pessoa que que capitaneia ali, que não deixa a gente, por exemplo, perder o ponto da conversa, né? Conduz, né? Isso, mas essa pessoa pode ser qualquer pessoa. Exatamente, é que entra. Então eu acho que isso é muito não vamos usar o termo democracia, né? Mas isso é muito acessível, eu acho. Acho que isso coloca as pessoas num pé super de igualdade. E é isso que a escola precisa hoje. De equidade de verdade, né? Isso equidade mesmo. de verdade. Eu tenho que pegar o melhor de todo mundo. E não tem. E aí, assim, né? Bem o que você falou, Paulo. Mudou o ator. A educação Exato. O ator e o cenário, muda tudo. Exatamente. A educação é pra quem? É pro teu ego ou é pro aluno? Não é? Eu tenho que fazer essa pergunta pra mim todo dia. Porque ser professor é estar debaixo de um holofote. É uma delícia, é muito gostoso. Quem não gosta? Mas por que eu tô fazendo isso? E eu tô na zona de conforto, né? Exato. Porque a hora que eu tenho meu slide, que eu tenho domínio daquilo, pra eu fazer esse show, eu tô na minha zona de conforto. Exato. E a hora que eu tenho que experimentar, que eu não sei o que pode acontecer numa atividade de sala de aula, usando design thinking, onde um aluno pode saber muito mais que eu. Exatamente. Corre isso, dependendo do assunto, tem um aluno lá, por experiências prévias ou por curiosidade dele, ele pode ter estudado isso, sabe, naquele assunto saber muito mais. Exatamente. Eu acho que a gente tem que estar preparado para essas boas surpresas. Eu acho que isso é uma boa surpresa, entendeu? Isso, quando o aluno chega e diz, cara, eu sei falar sobre isso. Meu Deus, vem aqui dar aula no meu lugar, entendeu? Vem aqui, vem contar pra gente o que você sabe, porque eu também não sei. Exatamente. Sabe? E eu acho que isso é fazer do ambiente educacional um lugar mais humano. Exatamente. Sabe, o lugar onde tem olho no olho, é o lugar onde tem o diálogo de verdade, é o lugar onde o aluno se sente seguro para ser quem ele é. Eu acho que esse é o papel da escola. Assim. Eu enxergo exatamente isso. Assim. Essa questão do aluno ele tem que estar seguro, foi uma fala tua também, assim, se o professor é o perfeito, eu fico até, eu idolatro ele como perfeito, eu não posso errar. Meu Deus, o mundo hoje é de experimentação, o mundo hoje ninguém sabe como que vai ser o amanhã. Ninguém sabe. Por mais futurólogos que tenha, quando a gente está olhando sobre tecnologias exponenciais, inteligência artificial, big data, capacidade computacional, mobilidade, blockchain, ninguém sabe que mundo vai ser esse. Essa é a grande realidade. E vai ser muito rápido. É verdade. A sociedade é uma velocidade que saiu da era agrícola, da era industrial, que era mais ou menos previsível, para uma sociedade totalmente imprevisível, pensando em futuro, né? E como formar esse profissional, né, para essa imprevisibilidade? Isso tem que estar refletido em sala de aula, né? Com certeza. Sala de aula tem que ser imprevisível. E eu falo isso também para os meus alunos. Eu falo, gente, no primeiro dia de aula, ninguém sabe o que vai acontecer aqui. Ponto. Eu não sei, você não sabe. E tá tudo bem, né? E eu concordo muito com você. Eu acho que a gente é muito privilegiado. Eu vejo que é um privilégio fazer parte dessa era de transição. A gente tá na transição, cara. A gente tá com um pé aqui e outro lá no novo. Então é nosso papel dar a mão, não pegar na mão, porque o pegar na mão supõe que o aluno está aqui e eu sou maior, mas a gente dar a mão e falar, nós vamos fazer essa transição junto. Eu não tenho controle tanto quanto você sobre o que eu vou fazer, mas um pouquinho eu acho que eu já sei. Então vamos trocar. Né? Então acho que é nesse sentido assim que é o nosso papel por aí. Eu enxergo muito assim, o professor ele tem, na verdade, se for pensar, eu gosto das analogias, né? Ele tem a noção de como que é um pinheiro
de Natal, mas os enfeites, ele é construído junto com a turma. Ou seja, cada árvore é construída de uma forma diferente. Cada turma vai construir a sua árvore, entende? Enfeitar a sua árvore. Com as experiências prévias, né, de vivências únicas de cada cérebro ali que está na turma, né? Com Eu certeza. acho que é bem... vamos viver um mundo muito interessante. Verdade. Como que esse aluno aprende? Tá? E isso é uma pergunta, Yuri, que é muito importante a gente fazer como professor pelo seguinte fato. Se a gente perguntar para muitos professores, meus colegas, e se a gente perguntar para qualquer professor, como que teu aluno aprende? Ele não tem essa resposta na ponta da língua. Muitas vezes não tem tem uma noção, mas não tem a clareza disso. E muitas vezes ele vai perceber como que ele aprendeu, né? E o aprendizado aí tem a questão da educação mesmo. Como foram as aulas dele? E aí ele fala, poxa, os alunos de hoje são diferentes dos alunos anteriores, mas nós somos diferentes dos nossos pais, então isso muda tudo. Entendeu? Por que eu vou dar aula? Então, eu acho que o que a gente precisa fazer? Eu acho que entender as disciplinas, né? Entender ali a minha expertise, né? Que eu vou compartilhar com o aluno como um grande projeto a ser realizado por mim e por eles. E aí, o que acontece na sala de aula é uma gestão desse projeto compartilhada. Como que eu vou explicar como se faz, sei lá, um torno? Ao invés de eu explicar, eu vou fazer com eles. Né? Eu vou mostrar como funcionam tornos no corporativo. Eu vou dar um desafio para eles em cima do tal do torno. Né? Vida real, entende? E eu acho que isso é o que de mais rico a gente pode oferecer hoje.